Então, como nós já estamos há um tempo falando sobre a história do nosso padroeiro, lembramos que o último encontro, ele foi preso, não foi preso, mas ele foi atacado por aqueles soldados, né, que o rei de Nápoles, Fernando de Aragão, mandou 50 soldados para prender Francisco. E eles, claro, vimos a história passada que reconheceram que realmente ele era um santo, né? Francisco manda então um recado ao rei, né? E ficou para nós vermos hoje o que era esse recado então que Francisco manda dizer ao rei de Nápoles. Ele diz então que primeiro que o rei refaça a sua vida desregrada, e em segundo que o seu reino vai ser atacado no ano de 1480 pelos maometanos. Mas nessa mesma época também o rei da França, Luís XI, ele estava muito doente, uma doença incurável, os médicos já tinham desenganado, e ele então procurava levar uma vida assim. Ele ficava rodeado de músicos, organizava bailes e peregrinações, rezas públicas, de uma forma assim que ele pudesse deter essa preocupação com a morte que estava para chegar. Ele então, nesse período de tempo, ele ficou sabendo que existia esse eremita, que era Francisco, na Calábria, na Itália, que fazia muitos milagres, que curava a todos. Então ele fez uma solicitação para que Francisco viesse curá-lo. Mas Francisco então não deu assim muita importância até no aviso dele, no comunicado dele, porque acho que ele pensou eu ir na França para atender um rei, enfim. Mas como ele não chegava, o rei então fez os seus apelos pelos ofícios dele ao Papa, né? Pedindo que o Papa então recorresse que Francisco viesse realmente para curá-lo ele. Francisco então, como obediência ao Sumo Pontífice, ele aceita então de vir. Francisco então, ele pega mais dois amigos dele lá, eremitas, e segue então para fazer esse caminho para vir então até a França. Só que primeiro ele também ele quer passar em Roma, então para pedir também a aprovação das suas regras que ele criou para a sua ordem. Mas nesse período que ele estava indo para Roma, ele passa então em Nápoles. E quando ele chega em Nápoles, é aclamado pelo povo e também o rei Fernando de Aragão, aquele mesmo que tinha mandado antes prender Francisco, né? Depois reconhecendo realmente que ele era um santo, então ele vai ao encontro e fala para Francisco que ele queria ter a honra que Francisco pudesse hospedar-se no seu palácio. Então fala para Francisco, e Francisco diz: então que seja feito então o seu desejo, né? Assim, Senhor, ele fala. Então o rei coloca Francisco num dos melhores aposentos no palácio, né? E Francisco fica lá. E quando chega a noite, o rei pensa assim: eu vou observar o que esse cara, esse eremita está fazendo, né, lá, esse pobre eremita. E foi sondar ele pelo buraco da chave do quarto, né? E lá ele percebe, ele imaginava que Francisco ia estar descansando, mas ao contrário, Francisco estava em oração, um daqueles arrebatamentos místicos que ele ficava em oração, que ficava até suspenso do chão, né? E ele vê aquilo, realmente recorre, vê que é um santo realmente.
Daí, num outro momento, ele pega e leva então uma bolsa, né, uma sacola cheia de moedas de ouro, e chega para Francisco e diz assim: olha, agora que não tem ninguém olhando, pega esse ouro e constrói então um convento aqui em Nápoles, falou para ele. E Francisco olha aquilo ali e fala assim: é melhor que o senhor entregue esse ouro aos verdadeiros donos, que são os seus súditos, são os pobres, aquele que você cobra altos tributos e impostos. Né? E falou assim: você pode ver que dessas moedas, aqui está o sangue desses pobres, dos seus súditos. E ele disse: veja, por essa moeda vai sair sangue. E Francisco pega uma moeda e parte essa moeda. E dessa moeda ele diz assim: veja, você mesmo, fala para o rei. E dessa moeda então verte pingos de sangue. Né? Então, sobre esse fato, esse episódio aconteceu, nós temos um vitral aqui, bem próximo da porta, que de noite não dá para ser bem, visualizar bem, mas se nós percebermos aonde que Francisco está falando com o rei até coloca a mão no ouvido para não ouvir, e Francisco parte aquela moeda, e no próprio vitral mostra aonde é que tem aquele fosse os pingos de sangue que caíram. Nós vemos então que Francisco foi um homem de oração, um homem de muita fé, um santo homem. E ele sabia o que era correto, o que era incorreto, o que era justo, e ele não aceitou então aquele dinheiro que era ilícito. Então, por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vemos no próximo encontro que Francisco então continua o seu caminho até encontrar-se com o Papa para pedir a aprovação das suas regras, da sua congregação.